Olá, História da Literatura Pretensiosa. Hoje, com um livro marcante do século XIX, literatura brasileira, depois da vinheta. É ele, Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Para falar desse livro que contém características do romantismo, aponta para o que se vai ver no realismo em termos de estilo e caracterização da sociedade. Antes, vamos descobrir o que significa a palavra milícia, o que significam as milícias. Respondendo sua pergunta, professor, milícia é a guarda do Império. A guarda real, século XIX, Dom Pedro I, II. O livro Memórias de um Sargento de Milícias é, na verdade, a história do filho de Leonardo Pataca, chamado de Leonardinho. Isso é importante. No navio que leva Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, chamada de Saloia, em português do século XIX, malandra, uma figura esperta. E quando se chega no Rio de Janeiro, essa Maria das Hortaliças se mostra com enjoos, como se já estivesse grávida. Na verdade, você vai descobrir com o tempo que ela já estava grávida antes de chegar ao barco. E usou de Leonardo Pataca a fazer com que ele assumisse, então, a gravidez que vai aparecer logo depois da viagem, obviamente. Flagrada em adultério, Maria da Hortaliça acaba sendo ofendida por Leonardo Pataca, isso já com o garoto com mais de 5 anos de idade. Na verdade, Maria da Hortaliça sempre foi caracterizada como malandra, saloia, aquela coisa toda. E ele acaba agredindo Maria da Hortaliça, o Leonardo pai, é agredido por ela. Quem procura apaziguar a história é o compadre Barbeiro, fofoqueiro do subúrbio do Rio de Janeiro. O compadre Barbeiro acaba ficando com Leonardo Filho, com o Leonardinho, porque Maria da Hortaliça some e Leonardo Pataca pai vai ficar com uma cigana. Leonardo Pataca pai, aliás, que vai acabar sendo preso pelo Vidigal, o major, que contempla o poder da justiça, dos julgamentos, um autoritário. Ele estava num ritual ligado à cultura afro para tentar melhorar sua vida amorosa, e esse tipo de ritual religioso não católico era proibido no Brasil. Isso durou até o século XX, acredite. Major Vidigal acaba prendendo Leonardo Pataca pai, que é solto por uma figura, um tenente, um oficial. Ele é solto por um oficial que se sente culpado de ver na cela o Leonardo Pataca, que na época era marido de Maria da Hortaliça, e esse tenente teria tido um caso com ela. Vai vendo, ninguém presta nessa história, nesse sentido moral do termo. Leonardo Pataca pai acaba sendo abandonado pela cigana, acaba se aproximando de outra figura, constitui família, e Leonardo, menino, garoto, vai sendo cuidado pelo compadre Barbeiro. Ele vai crescendo, não consegue lidar com a escola, não consegue se manter comportado, ele era muito traquinas, apanhava bastante, tomava bolos do mestre de rezas, religioso, claro, e não consegue se manter na escola. Vai para a igreja para tentar ser coroinha. Ele chega a pedir para o compadre Barbeiro para ser padre, e na verdade o que ele queria era sair da escola. Na verdade, o que vai acabar acontecendo, o próprio narrador vai pular uma parte da infância, ele vai conversar com o leitor, dizendo que ele pode ficar cansado, pode estar cansado de tantas histórias infantis. Vai para a juventude de Leonardo, num dos últimos momentos de vida do compadre Barbeiro. Vejam, não deu certo na escola, não deu certo como coroinha, é chamado de vadio, considerado um vadio tipo. Ele é levado pelo compadre Barbeiro até a casa da comadre Maria, que tem uma sobrinha chamada Luizinha, uma das figuras mais estranhas, descrita como uma caricatura, uma figura muito feia, intimidada, enfim, a descrição é bem engraçada, triste, um bullying literário, digamos. E a chegada de Leonardo junto com o Barbeiro para visitar a sobrinha, o plano do Barbeiro era casar Leonardo com essa Luizinha. Na chegada
até a casa, a primeira impressão que Leonardo tem é bastante terrível, de repulsa. Ele dá muita risada, ele começa a gargalhar porque ela tem uma aparência muito feia, uma menina idiotizada. O barbeiro acaba então abortando a visita, sai mais cedo da casa de Maria e questiona Leonardo porque ele andava rindo tanto. Leonardo andava um pouco indo para casa e gargalhava porque ela era uma menina muito estranha. E o próprio Leonardinho responde para o compadre barbeiro que não podia lembrar dela sem rir. O barbeiro, então, inteligente e sagaz, diz que se ele está rindo muito é porque está lembrando muito da garota. E aí ele acredita, o Leonardinho, que há alguma coisa de interessante nela. Pode haver alguma coisa de interessante pelo fato de ele estar se lembrando muito dela. Vejam, o compadre barbeiro acaba falecendo e deixa uma pequena fortuna para Leonardo. O barbeiro que num passado mais distante trabalhou como uma espécie de médico num navio, cuidava das pessoas com febre, se fez passar por médico, e o comandante do navio deixou para ele umas joias, dinheiro para entregar para a filha quando chegasse no porto. O comandante, doente, não resiste, morre antes de chegar ao porto. E o compadre barbeiro, na época, então, ao invés de entregar a fortuna, a pequena fortuna para a filha do comandante, acaba ficando com ele. Ninguém realmente presta nessa história. Vamos às principais partes de Memórias de um Sargento de Milícias agora. Após a morte do compadre barbeiro, Leonardinho vai morar com o pai, que o recebe de modo bem hipócrita por conta do dinheiro que agora seu filho carregava. Por conta de desavenças com a amante do pai, Leonardo é expulso de casa, mas obviamente sem o dinheiro. Perambulando pelas ruas, acaba encontrando trabalho na uxaria, na dispensa real, tem um envolvimento com uma garota chamada Vidinha, passa por agruras em relação aos parentes, aos irmãos próximos, é preso por vadiagem, consegue sair, enfim, quando tudo parecia convergir para as desgraças da vida de Leonardinho, ele se vê na condição de granadeiro, de soldado. Vidigal, irritado e cansado de correr atrás desse garoto, desse jovem, acaba fazendo com que ele se tornasse então um oficial da guarda, o que vai tornar tudo bem mais complicado. Uma das primeiras tarefas de Leonardo Filho era prender o bicheiro Teotônio, que por sinal era amigo do pai, Leonardo Pataca. E por isso, ao invés de prendê-lo, ele ajuda a fugir, né? Ajuda Teotônio a fugir. Resultado, prisão novamente. E Vidigal está convicto de que não vai acontecer mais nada, ele nunca mais vai ser solto, enfim. Quem intercede por ele é Maria, a comadre, que consegue, junto com Maria Regalada, amante do Vidigal, uma estratégia para soltar Leonardo. A Maria Regalada é convencida a aceitar o Vidigal em sua casa, morando sem o casamento oficial. Estariam ali em concubinato, como se dizia. O Vidigal não só solta o jovem da prisão, como o faz sargento de milícias. E para ele poder se casar com Luizinha, que já o esperava, o Major Vidigal dá baixa na corporação Leonardo, e o pai então devolve o dinheiro e a fortuna que o barbeiro tinha deixado, e o final é bem feliz. Obrigado.